E aí, galera, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre economia do café, industrialização e imigração, tá? Nós vamos aprender aí um pouco sobre o que foi essa economia cafeeira durante o Segundo Reinado. No início do Segundo Reinado, o Brasil começava a sair de uma crise econômica por conta do café, tá? O café é uma planta originária da África, passou a ser muito consumida primeiramente pelos árabes em função de suas funções que eles diziam que eram estimulantes, tá? Diz-se, né, conta-se histórias de que um pastor de cabras da Etiópia chamado Caudi percebeu que suas cabras pulavam freneticamente quando comiam as tais frutinhas. E elas ficavam num terreno montanhoso, um terreno rochoso, bem acidentado, né? Era montanha e tal. E elas, quando comiam aquela frutinha, elas não tinham dificuldade nenhuma de andar por aquele terreno. E viu que de fato, e aí ele percebeu, esse pastor percebeu que de fato era a tal plantinha que causava aquela reação nas suas cabras, tá? Conta-se, né, esse tipo de história. Mas, em termos econômicos, o café, ao longo do Segundo Reinado, tornou-se aí a base da economia brasileira, tá? O café começa a ser produzido no Brasil em larga escala, na região ali do Vale do Paraíba. E é assim fica muito famoso, né? E até hoje porque todo mundo aí gosta de um café, não é isso? Até hoje, o café se torna muito importante para a economia brasileira. Não se tem uma data precisa de quando o café chegou ao Brasil, mas tradicionalmente se fala de um colono chamado Melo Palheta, em 1727. Ele trouxe da Europa algumas mudas, né, e plantou no país, na região que hoje é ali o estado do Pará. Mas de início o café ele não tinha valor comercial, tá? Ele não, depois que ele vai ser cultivado, né, e tal, mas ele era cultivado inicialmente ali no fundo de quintal mesmo. As pessoas consumiam o café próprio, não tinha valor comercial, não havia o comércio ainda. Antes do café, a gente vai ter ainda aí o ciclo da cana-de-açúcar, né? Dos engenhos, vamos ter a mineração aqui na nossa região sudeste. Então, até meados ali do século XIX, o café não era tão importante assim para a economia brasileira. Então, quando se vê que o café vai trazer lucro financeiro e desenvolve a economia do país, a região do Vale do Paraíba vai ser o local ideal. Primeiro começa aqui no Rio de Janeiro, naquela região ali onde hoje é Vassouras, ali mais ou menos, tá? E depois se estende aí por Minas, São Paulo. O café é um produto que ele não dá em qualquer tipo de solo. Ele necessita de um solo específico, um clima apropriado, com determinada quantidade de chuva, não pode ser muita, não pode ser pouca. Não é qualquer terreno, tem que ter uma terra roxa. E por isso que de início ele começa no Rio de Janeiro, mas ele vai se espalhar aí pela região sudoeste, né? Dos estados ali de Minas, de São Paulo. E é uma região tão grande, essa região do Vale do Rio Paraíba, que engloba vários estados. E é chamado Vale do Paraíba, né? E aí ele se espalha pela região oeste de São Paulo também, aonde hoje é ali a cidade de Campinas. Para se cultivar o café, era necessário, além do terreno, né, próprio para isso, eram necessários grandes fazendas que eram chamadas de latifúndios, tá? E, logicamente, a mão de obra escrava.
E o aumento na produção do café, o que vai acontecer? O aumento na produção do café fez com que esses fazendeiros, né, os cafeicultores, os latifundiários, né, os donos das fazendas, enriquecessem muito. E eles se tornassem pessoas poderosas e influentes, tanto na economia quanto na política do Brasil, sendo conhecidos como barões do café. E isso tudo apoiado pelo imperador, tá? Esses barões têm muito poder, começam a investir, eles têm poder econômico, eles começam a investir com meios de transporte, ferrovias principalmente. As ferrovias vão ser muito espalhadas pelo Brasil de uma forma geral, porque era um transporte mais rápido para escoar a produção do café. Então se investiu muito em estradas de ferro para retirar, né, a produção do produto, né, para não se estragar com transporte, outros tipos de carregamento onde se estragassem. Então as ferrovias eram próprias para que fosse mais rápido, né? O transporte, a importação de um lugar para o outro. E aí, para até alguns desses latifundiários, desses cafeicultores, pegaram empréstimos em outros países para investir aqui no Brasil, como por exemplo na Inglaterra. Para terminar as obras, né? Nesse cenário de barões, de investimentos, tem uma figura muito importante que aparece, que é o Irineu de Souza Evangelista, que ele é mais conhecido como o Barão de Mauá. Ele foi um grande empresário brasileiro, ele fez várias mudanças, criação de banco, estradas de ferro, ele faz muita coisa pelo Brasil. Ele viveu entre 1813 e 1889. Esse barão viu que no Brasil precisava de estradas de ferro para escoar aquela produção de café, né? Aquela produção agrária, que o Brasil precisava de uma tecnologia a vapor, indústrias. Ele queria transformar a nação, na verdade, numa nação empreendedora, numa nação industrial, numa nação moderna. E ele faz essas coisas, esses investimentos no Brasil. A partir de 1850, algumas mudanças vão ocorrer nesse cenário brasileiro, como a Lei Eusébio de Queiroz. Lembre que eu falei, a mão de obra ainda é escrava. Essa Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico de escravos. Essa lei foi um grande avanço na questão da abolição da escravatura. Mas, olha só, os barões, né, os donos dos latifúndios, dos cafeicultores, eles não vão se agradar disso, né? Logicamente que não. E os escravos que já estavam aqui no Brasil ficam mais caros ainda, porque eles não podem vir mais, mas aqui no Brasil já tinha escravos. Então, aqueles que se tem aqui no Brasil se tornam produtos caros. As pessoas eram tratadas como mercadorias, né? E aí, pensando nisso, mais para frente eles vão trabalhar, vou explicar para vocês também, vai se começar a vir imigrantes de outros países, tá? Mas algumas mudanças vão acontecendo ainda, fazendeiros vão enfrentar, por conta dessa proibição da vinda de escravos africanos, vão começar a enfrentar problemas econômicos, alguns vão até falir, porque a elite econômica, na verdade, vai sofrer um grande baque, né, com essa Lei Eusébio de Queiroz. E aí, o que vai acontecer? Vai começar a surgir um novo grupo de cafeicultores, tá? Que ganha força naquela região do Oeste Paulista. Esse grupo vai começar a empregar imigrante como mão de obra, ou seja, pessoas que vinham de outros países para cá. Vieram italianos, alemães, poloneses, holandeses. Vieram imigrantes de várias regiões da Europa. Eles vieram como trabalhadores, tá? Eles não vieram como escravos, eles eram trabalhadores assalariados, eles recebiam pelo seu trabalho. E
Esses imigrantes saíam de seus países de origem e eles vieram para o Brasil em busca de emprego, porque a Europa, nessa época, já estava passando por um problema de uma crise financeira. E a elite brasileira queria não só trabalhar com a mão de obra imigrante por conta da Lei Eusébio de Queiroz. Não foi só isso, gente. Infelizmente, o que é um fato da história, né? Mas a gente precisa falar sobre isso, é que para a elite brasileira, a vinda desses imigrantes significava o embranquecimento da população. Ou seja, uma população que tinha muitos escravos africanos, né? Eles queriam embranquecer a população. E aí a gente já passa a refletir como que a escravidão e o racismo, na verdade, já era presente desde aquele período. E aí vem aí a modernização das cidades, as indústrias começam a chegar no Brasil, né, com um grande número de indústrias, o aumento das cidades, o aumento da população, entrada de riquezas, e com essa entrada de riquezas, com muitas mudanças acontecendo no Brasil, acontece também uma tarifa que foi criada, chamada Tarifa Alves Branco. Essa Tarifa Alves Branco, ela, de uma certa forma, ela muda aí o cenário do sistema alfandegário no Brasil. Por quê? Ela vai encarecer grande parte dos produtos que eram importados, tá? Mas o objetivo do governo era aumentar a arrecadação. E, indiretamente, essa tarifa ajuda a promover o que se chamou no Brasil, nessa época, de surto industrial. Esse surto industrial aconteceu entre os anos de 1850 e 1860, mas esse surto não foi um processo só de industrialização, não. Porque não se manteve por muito tempo, porque não teve, de fato, aprovação, não teve ajuda, não teve o apoio do governo. Mas, de qualquer maneira, muitas mudanças aconteceram no Brasil por conta da economia cafeeira. Muita coisa mudou no Brasil e realmente o Brasil consegue a sua estabilidade financeira com o cultivo do café. Eu espero que vocês tenham me entendido e a gente continua com as nossas aulas online. Um beijo, fiquem com Deus.